Olá, meu nome é Gabriela Guedes de Souza, sou da turma do terceiro semestre de 2013, do Polo de São José dos Campos, da UFOP. Aqui nós faremos avaliação de prática de ensino 2, utilização de tecnologias da informação e comunicação na educação matemática. Professor Jorge Luiz. O tema escolhido foi fatorial. Fatorial, ele começa pelo princípio da contagem, os princípios da análise combinatória, e começa da arte de contar, os princípios fundamentais da contagem, passa também pelo princípio aditivo de contagem, e o próximo tema seria fatorial. Certos cálculos de análise combinatória são muito grandes para se fazer. Por quê? Porque às vezes você tem 10 para fazer. Então você vê 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 e até chegar no 1. Então, para que não aconteça, não tenha esse trabalho todo de ir multiplicando cada número pelo seu menor, foi criado o fatorial. Na linguagem pedagógica, podemos são quantidades de números naturais de 9 algarismos distintos, por exemplo, que podem ser formados a partir de 9 algarismos não nulos e distintos, dada pelo que está aqui, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para facilitar as operações com uma expressão desse tipo, adotamos o símbolo N e exclamação. Esse símbolo de exclamação significa que é o fatorial. Então, lê-se fatorial de n, no caso. N pode ser qualquer número natural, no caso. Para indicar produtos números naturais consecutivos, n, que é o primeiro número, e em seguida n menos 1, n menos 2, n menos 3, e assim por diante. Como n maior do que 2, assim temos 9 fatorial igual 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Essa é a fatoração do número 9. Então, 9 fatorial e essa é o proceder da contagem. Ali nós temos vários tipos de exemplo de expressão fatorial. Por exemplo, podemos fazer 2 fatorial. Então, 2 fatorial igual 2 vezes 1. 2 menos 1, então, fatorial de 2 vezes 1. 2 vezes 1 igual a 2. Então, fatorial de 2 é igual a 1. Fatorial de 2 é igual a 2. Temos outro exemplo, fatorial de 3. Então, 3, n no caso, né, como é o princípio da fórmula, 3 vezes 2 vezes 1 vezes é igual a 6. Então, n vezes n menos 1 vezes n menos 2, e então 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá igual a 24, ou seja, n4, no caso, 4 menos 1, 3, 4 menos 2, 2, 4 menos 3, 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 24. O próximo exemplo é fatorial de 5, igual a 5, que é o primeiro número do fatorial, que é n, né? N menos 1 é igual a 4. 5 menos 1 é igual a 4. 5 menos 2 é igual a 3. 5 menos 3 é igual a 2. E 5 menos 4 é igual a 1. Então, fica fatorial de 5 igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso, na contagem da fatorial de 5, é igual a 120. Aqui, propriedade fundamental dos fatoriais. Na igualdade, 7 fatorial igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, percebemos que 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 fatorial. Ou seja, para não ter uma extensão muito grande de números,
podemos utilizar o fatorial do próximo. Se eu já tenho o resultado do fatorial de 6, eu não preciso continuar a conta, porque eu já sei o resultado do fatorial daqui para cá. Então, como nós trabalhamos? 7 fatorial vezes 7 fatorial igual 7 vezes 6 fatorial. Então, podemos generalizar esse resultado pela seguinte propriedade: n fatorial igual a n vezes n menos 1 fatorial. Essa propriedade é conhecida como propriedade fundamental dos fatoriais. Exemplo: 9 fatorial igual a 9 vezes 8 fatorial. Se eu tenho o resultado do 8 fatorial, eu não preciso calcular o resto. Eu simplesmente calculo 9 vezes o resultado do 8 fatorial. 10 fatorial igual a 10 vezes 9 fatorial. Então, o resultado daqui eu não preciso calcular, porque se eu conseguir o resultado do 9 fatorial, eu uso aqui. Se eu não tivesse o resultado do 9 fatorial, só tivesse o resultado do 8 fatorial, então eu poderia usar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Lembrando que é n é o primeiro aqui, o n fatorial. Então, é n, o primeiro número, n menos 1, 10 menos 1, 9. N menos 2, né? Fatorial, no caso, então 10 menos 2 dá 8 fatorial. Então, ele não precisa ter um número exato para terminar a conta. Então, se eu posso ter 150 fatorial, mas eu tenho o 148 fatorial em resultado, eu não preciso calcular até o final. Eu simplesmente calculo 150 vezes 149 vezes 148 fatorial. Isso facilita bastante a nossa conta. Sempre lembrando que n é o primeiro número do fatorial. Começa com ele na contagem da multiplicação. E depois n menos 1, n menos 2, n menos 3 e assim por diante. Extensão da definição de fatorial. É necessário definir fatorial de 0 e de fatorial de 1, pois 0 e 1 também fazem parte de contagens. Para isso, basta analisar a validade da propriedade fundamental dos fatoriais. O 0 e o 1, eles são com números que contam, então não podemos deixar de avaliar. Essa propriedade aqui. É necessário, vimos que essa propriedade é válida para todo n existente nos números reais, e n é maior ou igual a 3. E se fizermos n igual a 2, vejamos o que acontece. 2 fatorial igual a 2 vezes 2 menos 1 fatorial. Então, 2 fatorial igual a 2 vezes 1 fatorial. Logo, 2 vezes 1 igual a 2 vezes 1 fatorial. E, portanto, 1 é igual a 1 fatorial. Então, nós sabemos que 1 fatorial é sempre igual a 1. Aqui, agora o 0. Vamos usar um pouco mais e atribuir o valor de 1 para a variável de n na igualdade n fatorial, igual a n vezes n menos 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. 1 menos 1 fatorial. Então, 1 fatorial é igual a 1 vezes o 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Então, portanto, 1 é igual a 0 fatorial. Assim, para entendermos a propriedade fundamental para n igual, definimos 0 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1 também. Com essas duas novas definições, 1 fatorial igual a 1 e 0 fatorial igual a 1, temos n fatorial igual a n menos 1 fatorial. Isso não muda a forma. Exercícios. Aqui temos exercícios para utilizarmos a fatoração. Simplificar as frações. Geralmente, quando olhamos aqui o 8 fatorial e o 7 fatorial, dividido por 7 fatorial, nós achamos que é uma coisa
que temos que fazer até o final. Não precisa. Se temos o 7 fatorial aqui e o 7 fatorial embaixo, eles se anulam, ou seja, 8 vezes 7 fatorial. Eu tenho o 7 fatorial embaixo, então os dois cancelam e fica apenas o 8. 8 vezes 0, então 8 fatorial dividido por 7 fatorial é igual a 8. Não muda. 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Aqui, o que vai mudar? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que eu paro no 6 fatorial? Porque esse 6 fatorial cancela com o 6 fatorial de baixo. Então, eu não preciso fazer o resto da contagem do 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, porque aqui embaixo eu faria a mesma coisa. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Daria o mesmo resultado. Então, nós cancelamos esse primeiro 6 fatorial com esse 6 fatorial de baixo e fica apenas a operação 8 vezes 7. 8 vezes 7 igual a 56. Então, a fatoração de 8 fatoração dividido por 8 fatorial dividido por 6 fatorial dá 56. Então, simplificou a fração de fatorial. Aqui temos uma coisa diferente, uma operação diferente. Aqui o número maior está embaixo e o número menor está em cima. Porém, não muda o princípio de simplificar a operação. Nós temos o 3 fatorial, claro que o 5, não tem 5 aqui para anular com o de cima. Porém, nós podemos fatorar o número 5. Então, 5 vezes 4, não temos 4 fatorial em cima. Então, continua. 5 vezes 4 vezes 3, 3 fatorial, 3 fatorial. Então, eu paro a minha conta aqui e cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. Isso é igual a 1 sobre 20. 4 vezes 5, 20. 3 fatorial sobra 1 e 1 fica aqui em cima. Aqui ele não aparece 1 por quê? Porque a operação de cima, nós lembramos que no slide anterior nós vimos que fatorial de 1 é igual a 1. Então aqui não precisa colocar 1 nem na primeira, na letra A, nem na letra B. Não precisa colocar 1, porque 8 dividido por 1 é 1. 56 dividido por 1 é 1. Então, não se coloca o 1 embaixo. Porém, aqui, como 1 é dividido por 20, não 20 dividido por 1, precisamos colocar o número 1 aqui em cima. Mas, porém, lembramos que cancela o número 3 fatorial com 3 fatorial. Isso iguala a 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. Então, multiplicamos o de cima, que fica igual a 1, que é 1, né? 3 fatorial cancelou, fica 1 fatorial, que é igual a 1. E 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, 1 sobre 20. Na letra D, nós temos uma conta um pouquinho mais complicada. É 7 fatorial vezes 9 fatorial, dividido por 8 fatorial vezes 5 fatorial. Isso pode deixar as pessoas com medo, mas o princípio de desenvolver a fração é o mesmo. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, eu tenho 5 fatorial aqui embaixo. Eu não preciso continuar. Lembrando que ele não continua porque o resultado de 5 fatorial de cima vai ser o resultado de 5 fatorial embaixo. Então, eu não preciso continuar a conta. Eu simplesmente anulo esses dois 5 fatoriais, que fica 1 fatorial vezes é igual a 1. Então, é como se eu colocasse 1 aqui e não muda no resultado da nossa conta. Eu consegui eliminar um resultado de cima e consegui eliminar um resultado de cima e um fatorial de baixo. Um fatorial de cima e um fatorial de baixo. Porém, ficou a conta ainda 7 vezes 6 aqui para se resolver. E ainda continua 9 fatorial e o 8 fatorial. Aí fica fácil. 9 vezes 8 fatorial. Então, eu tenho 9 vezes 8 fatorial, que anula com o 8 fatorial de baixo. Então, a conta fica 9
vezes 7 vezes 6 fatorial. Lembrando que como eu anulei esse com esse, né, o 8 fatorial com 8 fatorial e de baixo e o 5 fatorial de cima com 5 fatorial de baixo, eles é igual a 1 fatorial igual a 1. Ou seja, aqui colocaríamos 1. 7 vezes 6 vezes 1 não muda. Vezes 9 vezes 1 não muda. No 9 muda, 1 não. Então, como cancelamos aqui esses dois, então aqui embaixo ficaria o número 1. Porém, 7 vezes 6 vezes 9 é igual a 378. Então, 378 dividido por 1 é a mesma coisa, 378. Resolva a equação. Aqui não trabalharemos com números dentro em cima da fração. Porém, nós sabemos que o resultado é 20. Então, n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial é igual a 20. Aqui, a resolução. N mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial igual a 20. Então, nós sabemos que a fórmula trata de n vezes n menos 1, n menos 2, n menos 3, e assim por diante. Então, n mais 1 vezes n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial igual a 20. Ou seja, n ao quadrado mais n. Por que n ao quadrado? Esse vezes esse dá igual a n ao quadrado. Mais n é o que sobrou aqui no meio. Menos 20, que é o resultado. Por que o 1 não aparece? Porque ele anulou. Se negativo com positivo, ele anula, fica 20. Menos 20 igual a 0. Portanto, para dar esse resultado aqui, n pode ser 4 ou n pode ser menos 5. Porém, não podemos utilizar os resultados negativos. Porque se nós fôssemos fazer n igual a menos 5, temos que menos 5 mais 1 fatorial, menos 5 menos 1 fatorial igual a 20. Daria menos 4 fatorial e menos 6 sobre menos 6 fatorial igual a 20. Isso é impossível de dar 20. Então, o que acontece? Só usaremos o resultado no conjunto de solução 4. Esse menos 5, fazendo a reprova, né, a verificação, sabemos que o número menos 5 que encaixaria nessa conta aqui, porém, não encaixa na reprova, que encaixaria na fórmula inicial. Então, como não existe os fatoriais menos 4 e menos 6, temos que menos 5 não é a raiz da equação. Logo, S é igual a 4, é o conjunto de solução, né? Então, sabemos que N apenas é igual a 4, não a 5. Bom, espero ter ajudado pessoas que procurarem sobre fatorial. Espero que tenha ficado bem claro as questões, tanto como fatoração, sobre simplificação e sobre com letras também, que envolve a forma. O livro usado como referência é Matemática, volume único, do autor Manuel Paiva, editora Moderna, unidade 5, as páginas 224 e 225 que foram usadas para fazer essa aula. Espero ter ajudado. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E só uma observação, que
esse volume é o volume da segunda edição, tá? Obrigada.